Renan, quando a gente olha as pesquisas eleitorais, as últimas, e principalmente a pesquisa da Atlas, a gente nota que tem um predomínio do seu eleitorado de homens jovens, né? Então, nesse público de 16 a 24 anos, você tem 36% das intenções, e entre os homens você tem 11%, e entre as mulheres você tem 3%. E aí eu queria te perguntar, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Tem. Se eu olhasse o surgimento do Mandame em Nova York, eu veria a mesma história ao contrário. Havia uma prevalência um pouco maior de homens, especialmente entre homens gays, junto ao eleitor do Mandame, e mulheres jovens. Porque tendências inovadoras de esquerda costumam pegar a mulher jovem com mais intensidade. Posso pegar o começo da campanha do Boulos ou da própria Manuela, você tem uma presença da mulher jovem. O movimento estudantil, a esquerda tem uma presença feminina muito grande. Nós somos o oposto à direita. E aí você tem uma presença muito grande do homem jovem. Existe uma pesquisa, eu não sei se é da Financial Times ou da Economist, acho que é da Financial Times, que mostra, vamos dizer, a separação na geração Z entre a opinião feminina bem mais à esquerda e a masculina bem mais à direita. Então, isso é um dado que acompanha, vamos dizer, outros processos ao redor do mundo. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Milley, aconteceu com o próprio Bolsonaro e está acontecendo conosco. E como resolver isso? Eu não sei se vou resolver isso com a mulher jovem, ainda que o cenário brasileiro, Charles, é legal a gente checar isso, porque como o Lula é um candidato muito envelhecido e não há uma alternativa à esquerda dentro dos presidenciáveis, haverá uma curiosidade da mulher jovem a respeito da nossa candidatura. Na gringa, nos Estados Unidos, não era tão óbvio assim. Isso aconteceu um pouco com o Milley. Por dada a crise econômica, vamos dizer, o cansaço lá com o Fernandes, houve até a mulher jovem progressista, não a ultra progressista. Ok, vamos com esse louco aí. Então, há uma possibilidade ali que a gente não pode desprezar. Mas a mulher dos 25 aos 50 anos, esta é muito passível de ser buscada e é com ela que eu comecei a crescer. Tinha pesquisas anteriores que eu estava passando com 0,5 entre mulheres. A diferença era bem maior. Agora eu fui para 3,3. Está longe de ser o ideal, mas eu acho que a gente vai se aproximar bem. Eu acho que tudo meus números são assimétricos. E certas assimetrias elas tendem a regredir à média. E a minha, eu até brinco... Como assim? Existe a regressão à média. É um conceito estatístico que às vezes você tem, por exemplo, um jogador que faz muitos gols numa temporada, e não é porque ele é um grande craque, porque ele fez gols num período da temporada e ele vai regredir a uma média geral. Existe uma média geral, uma ou outra coisa muito excepcional, que são os outliers, eles fogem da média. Mas os números tendem a regredir a média. A novidade não é o meu número alto dos homens. Quer dizer, a novidade é a coisa que é anômala entre as mulheres. E boa parte das mulheres despolitizadas vão ser convencidas pelo homem politizado. Portanto, tende a ter uma regressão à média no sentido de que, em geral, você pode até ter nos candidatos de direita um pouco mais de voto masculino. Então, não é que eu vou perder o voto masculino para aproximar do feminino. Elas vão subir até o voto masculino em alguma medida. Então, eu confio muito nessa regressão, porque minha campanha não é uma campanha anti-mulher, uma campanha... Eu não sou um candidato bizarro. Então, tende a acontecer esse processo. Eu não vou alterar minha linguagem nesse sentido. Eu acho que não preciso adotar uma linguagem diferente. É só que a mulher, especialmente de 25 a 50 anos, ela não está tão atenta ao tipo de discurso político que a gente está fazendo como a mulher à esquerda. Entendi. Então você acha que... ou a mulher mais velha bolsonarista. A mulher 60 mais bolsonarista, ela está super politizada assistindo canal Auriverde, vendo se o Kim Paim tá com uma teoria nova. Então você acha que o seu público masculino jovem, os homens jovens que te apoiam, vão conseguir fazer esse trabalho de convencimento? É uma demografia que convence os outros? É isso? Sim, porque por isso que eu gosto muito da Atlas. Uma pesquisa de campo, de rua, que vai numa rodoviária pegar a opinião de uma pessoa, ele até pega uma fotografia de um país despolitizado. Então ele vai perguntar para um sujeito, você vai votar em quem? Sei lá, viu o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Porque ele está despolitizado. Quantas pessoas essa pessoa vai convencer ao redor dela? Muito pouco. Essa pessoa tem um baixo grau de engajamento. A Atlas, por ser online, ela vai pegar pessoas que estão mais engajadas. Então elas refletem a Atlas antecipa uma tendência de convencimento. E foi isso que fez ela acertar as pesquisas na gringa. Porque ela vai pegando essas tendências porque os mais engajados convencem os menos engajados. Como o homem jovem nosso é altamente engajado, ele já está no processo de convencimento. E onde a gente viu isso? Na própria última pesquisa Atlas, eu estou com 36% do 16 a 24, mas com 12% do 25 a 35. Já é um número bem alto. E não estava assim. Ele que começou a espraiar de maneira geracional. Existe uma análise até do Andrei Roman, que é o presidente da Atlas, em que ele vai nessa linha. Que, olha, esse tipo de candidato ele gera um espraiamento. Você vai convencendo os mais velhos. É igual a adoção de certos
memes de certos produtos de tecnologia. É um processo. E seriam early adopters, então? Exatamente. É o early adopter da nova tendência política. O homem jovem, ele acaba se comportando assim. Bom, vamos voltar a falar de mulheres, né? Você tem dito nas suas entrevistas que você é um político já sem mandato, que trabalha organizando politicamente o seu movimento. E aí, recentemente no MBL, a gente viu a saída de mulheres jovens que eram inclusive pré-candidatas. Então, a Glenda Varoto, né, vulgo Espectro Cinza, a Clara Milinski. O que aconteceu no caso dessas duas, pontualmente? O que aconteceu? Você pode contar pra gente? A Glenda, eu acho que ela não estava compatível com o sistema de valores internos nosso e ela mesmo percebeu e não dá certo para ambas as partes, e a melhor coisa é ela não ser candidata e tocar a vida dela. A Clara, ela não estava em condições psicológicas para aguentar a pressão de uma candidata, ela começou a ser alvo de cancelamentos na internet, ela precisa do apoio da família dela e realmente a Clara não tinha condições. E até peço aqui publicamente para ela se preservar, pedir para ela se afastar do movimento e do próprio partido político. O que acontece? Com o partido político agora, nós temos que trazer muitas pessoas, homens e mulheres, para preparar para ser candidato. E o nível de pressão que as candidatas sofrem é muito maior que o dos homens, de toda a natureza. De assédio, eu não estou falando do assédio no sentido negativo, de um cara chavecando na DM, de gente má falando besteira, peguei alguns casos ex-namorados de infância querer fazer exposed com a menina porque ele tá do lado contrário, é nesse nível. E aí, algumas não aguentam. Então, lidar com o elemento feminino, entendendo que a política é um universo muito maldoso, e estou usando maldoso como uma palavra leve, meio muito escroto, para falar assim. É uma coisa que a gente está tendo que lidar em escala. A gente já visto com a Amanda Vittorazzo já tinha sofrido assim, as maiores bizarrices todas. Agora, eu falar que agora eu vou ter, por exemplo, mais de 400 candidatas mulheres, eu tô vendo, a gente está tendo que lidar com muita coisa para dar essa assistência ali para elas. Então, muitas vão deixar de ser candidatas por diversas razões. Mas é parte desse processo mesmo. Entendi. Os críticos de vocês dizem que o MBL tem uma cultura que é tóxica para as mulheres. O que você responderia para eles? Eu acho que o MBL tem uma cultura que é tóxica no sentido de... A gente é muito competitivo internamente. A gente tem que crescer e a gente tem que se proteger muito. Mas não é especificamente com as mulheres. Como eu te disse, a política é muito difícil para as mulheres. E as mulheres nossas, nossos times, são muito protegidas. Então, se existe uma toxicidade nossa, é o nosso sistema de autodefesa atuando e se autoprotegendo. Agora, para a menina nova que chega, para se adaptar nesse contexto, para não incorrer, vamos colocar aqui, no erro de ficar ouvindo uma crítica, ouvindo a maldade, ou tem muito moleque, e o moleque vira fã e o moleque começa a dar em cima, a gente tem que estar próximo. Porque é diferente. É diferente. E o nível de pressão que as meninas passam é absolutamente desproporcional. A qualidade dos ataques que elas sofrem é muito diferente. Hoje, por exemplo, tem duas moças nossas que estavam sofrendo montagens de IA delas peladas na cidade delas. É bem nesse nível. E, sabe, por às vezes uma moça tímida que se expôs já para ser candidata, tipo, não, eu não quero isso pra mim. Fica envergonhada. Sabe, uma montagem, ela fica envergonhada pela existência da montagem. Então, é difícil. Difícil. O que a gente tem, entretanto, é uma estrutura de autodefesa muito boa. Funcionou com a Amanda e vai funcionar coisa mais. A gente evitou agora, nessa última semana, que derrubassem a Luana, que era a nossa vereadora em Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. E foi um caso basicamente assim. Ela tinha feito um projeto... Ela é vereadora já eleita. Já eleita. Ela era uma vereadora eleita. Ela tinha protocolado um projeto que proibia homens que tinham sido condenados por assédio ou violência contra a mulher de obter cargos públicos. Aí um cara que tinha sido condenado por isso na Câmara organizou uma campanha de cassação dela e de uma outra vereadora. E o presidente da Câmara aceitou. Falou, não, vamos botar pra andar. E aí a gente teve que fazer uma campanha nacional para evitar, porque se ela não fosse parte do MBL, ela teria sido derrubada. Então eu volto a colocar, é difícil, é muito difícil. Mulher que entra na política realmente tem que ter uma preparação mental diferente dos homens, porque é sempre, o nível das coisas que elas passam é mais difícil. Mudando um pouco de assunto, né? Vamos imaginar assim, dia 26 de outubro, William Bonner acabou de proclamar o resultado do segundo turno, você foi eleito presidente. O que você faria nas primeiras horas? Assim, depois das festas, das libações, quais seriam as primeiras medidas de um eventual governo seu? Eu chamaria o Kim Kataguiri, eu viria as bancadas que foram formadas, ia conversar com as bancadas que já estavam eleitas, e eu ia começar a preparar a aprovação da PEC da transição. Primeiro momento. Porque eu preciso começar o meu governo com a questão fiscal endereçada. E eu preciso começar a passar isso na transição. Eu ia fazer
tudo que fosse possível e necessário para que a atual legislatura aprovasse a PEC da transição, que para mim inclui a PEC fiscal nossa, que já está inclusive protocolada pelo Kim, e, no mínimo, os fundamentos no Congresso Nacional para andar com a nossa ação contra o crime organizado. Por quê? Porque eu preciso começar a rodar o Brasil retomando territórios enquanto presidente da República, junto com as forças policiais e com os governadores, e, paralelamente, eu preciso criar um clima favorável para a entrada de recursos de dólares no Brasil, entendendo que a curva dívida-PIB, né, a relação dívida-PIB vai estar estancada no longo prazo, portanto a PEC. Mas você não vai pegar ela estancada no começo, né? Não, mas as pessoas trabalham com expectativas futuras. Então o mercado vai ver, bom, se eles passaram uma PEC que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, então os títulos brasileiros eles vão ser pagos nos próximos anos, portanto a curva dos juros ela vai poder cair. Então a expectativa vai gerar uma queda nos juros, e isso tem que ser equilibrado com uma luta para não virar inflação rápido, né? Porque haveria um aumento do consumo. Mas de qualquer forma, em ambos os casos, já seria um clima positivo sobre a economia brasileira. Eu preciso ter essa calmaria para poder andar com o que precisa. Então eu não perderia um minuto. Até porque eu não costumo muito comemorar as coisas. Quando a gente montou um partido, eu fiz um vídeo lá e, ok, tenho que trabalhar. Eu sou meio hipercentrado. Na verdade, André, se assim, ganhou, eu acho que eu não comemoraria, eu ficaria apenas resoluto, assim, o plano é muito bom, mas eu ficaria tenso, igual eu tô. Eu tô assim, nossa, eu tô subindo nas pesquisas, eu acho que eu posso ganhar. Deixa eu ver direito, o plano é bom. Eu tava no avião relendo o plano. Checar pra ver se isso mesmo. Tipo assim, é bom o plano, né? Acho que é bom, acho que vamos ganhar então. Mas eu entendo assim, é uma responsa gigante. O lance não vai ter descanso. Nem pode ter, eu sou jovem, 42 anos. Eu tenho que gastar essa energia nisso. Quando você fala 3,3 trilhões, isso é uma porcentagem assim, considerável do PIB brasileiro, nem do orçamento da União, do PIB, em 10 anos. O que envolveria fazer esse ajuste fiscal que você está falando? Começa por uma nova reforma da Previdência, passa por fazer um tema que é polêmico, mas os outros vão precisar falar, que é a desindexação dos reajustes de BPC e aposentadoria, não mais sendo feitos pelo aumento do salário mínimo, mas sim pela inflação. E aí, quando um presidente quiser dar um aumento real, ele vai lá e dá um aumento real. Vou dar um aumento real aqui para aposentadoria. O presidente dá um aumento real. Agora, não dá para ser isso de maneira automática, como porque na prática, como o aumento do salário mínimo é atrelado no fim do dia, não só a produtividade do trabalhador, mas PIB, etc., você acaba gerando uma bomba relógio orçamentária que já faz com que a Previdência esteja fora de controle. BPC também. Outro tema, a desvinculação dos gastos na área de saúde e educação. Você tem hoje municípios no sul do Brasil que a natalidade está bem pequena. Você tem que gastar mais com saúde do que com educação. Só que você não pode mexer nisso, os municípios estão quebrados. Foi um pedido, inclusive, da Marcha dos Prefeitos. Tenho que mexer em renúncias fiscais de toda sorte, todas elas. Vou precisar mexer em privilégios no alto funcionalismo. E isto, de acordo com a análise da Câmara, se eu passo completamente essa PEC, eu estou falando aí de 3,3 em 10 anos. Estou falando de praticamente 1/4 do PIB sendo economizado em um processo de 10 anos. Em 6 anos já é 1,1 tri, porque ele é acumulativo no longo prazo. Então, essa seria uma reforma que resolveria o fiscal no Brasil, não digo para sempre, né? Para sempre é uma coisa muito longa, mas para os próximos 20, 30 anos. O Brasil passa a ser um país sério do ponto de vista fiscal. E como a gente está indo agora pro precipício, nada melhor do que um precipício para assustar e fazer você pular. Então, seriam essas medidas. Entendi. Teria algum órgão público que você extinguiria? É uma discussão boa. Eu ando falando muito em extinguir o INCRA. Só que a gente está com uma proposta até melhor, que é o seguinte: eu não tenho nada contra a reforma agrária. Até porque a pequena propriedade, quando trabalha com cooperativa, é super competitiva. Agora, se você vai pegar os graus de produtividade e a renda per capita, vamos colocar aqui, dos assentados, é baixíssima. Você está só favorizando o campo. Então, antes de fazer qualquer reforma agrária, é uma proposta bem clara nossa, nós precisamos fazer uma auditoria e obrigar os assentados a atingir níveis razoáveis de produtividade, que não adianta eu dar uma terra para alguém que não vai plantar. Eles reclamam do latifúndio produtivo e eles viram um mini fundinho produtivo, que depois viram um barraco e ele vai vender para alguém. Não vale a pena. Nós não podemos adotar esse modelo. Até porque a agro é um setor hiperprodutivo brasileiro. Se tem uma área que a gente tem métodos de trabalho, de cultura de trabalho, é esse setor. A gente só está pegando, então, uma área que poderia estar sendo destinada para alguém produtivo e dando para alguém improdutivo. Isso não tem nenhum sentido. Mas INCRA é um exemplo, um órgão que não está sendo benéfico para o Brasil de nenhuma maneira. Antigamente, Renan, nas suas lives e tal, você falava mais sobre uma nova constituinte. Você tem um tempo que eu notei que você parou de falar, né, um pouco sobre isso. Você desistiu de fazer uma constituinte? Você acha que é válido ainda essa ideia?
O que você pensa sobre isso? Um jornalista atento é sempre um perigo, porque eu realmente diminuí mesmo a fala disso, porque não dá para fazer isso no primeiro mandato. Realmente, assim, se eu quiser fazer o que eu estou propondo aqui, eu não vou conseguir fazer uma constituinte junto. Então eu precisaria fazer no segundo mandato. Eu preciso fazer um conjunto de reformas que apontem uma direção e as pessoas entendam assim, a direção é boa. Aí eu vou falar, quer agora ir realmente para essa direção? Então vamos mudar a Constituição. É basicamente acumular força política. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu estou tirando um pouco o pé, não da tese, porque a tese eu defendo publicamente, precisa, mas eu não posso entregar isso no meu primeiro mandato.